Olá pessoal, eu sou o Daniel do PopTV Coimbra e vou-vos dar uma introdução e um tutorial sobre como jogar Exploding Kittens. Este é um dos nossos jogos mais populares, o objetivo do jogo é sobreviver ao gás explosivo. Tem várias cartas e várias regras engraçadas que eu vou agora explicar. Vamos então ver o que é que temos na caixa. Ora, temos então a caixa, vamos abri-la. Temos as regras do jogo, que não vou amassar a mostrar-vos, mas vamos lá diretamente ao que interessa. A prepararem o jogo vai depender de quantas pessoas têm a jogar convosco. Se forem só 2 pessoas, vão ter que pôr 2 cartas de diffuse de lado e depois as restantes outras 4 à parte, antes de serem metidas no baralho. Cada jogador vai receber uma diffuse. Vocês escolhem uma à vossa vontade e depois, dependendo do número de jogadores, podem meter 1, 2, ou 4, ou 3 ou 4 cartas de Exploding Kittens, que estas são as que vocês têm que se desviar. Já vou meter uma de lado. E depois as restantes ficam à parte. Depois temos as outras cartas do baralho, que vou-vos agora explicar o que é que elas fazem. Por exemplo, estas... Ora, para começar temos a Diffuse, que é a mais valiosa do jogo, tal como eu já tinha-vos dito antes, porque é a única que vos safa do Exploding Kitten. No vosso turno, se calhar-vos a carta do Exploding Kitten e se não tiverem uma Diffuse, vocês perdem automaticamente. Mas se tiverem uma Diffuse quando vos calha o Exploding Kitten, podem jogar o Diffuse e sobreviver mais um turno. E depois de terem jogado o Diffuse, colocam o Exploding Kitten em qualquer ponto que quiserem do baralho, mesmo que tenham que esconder isso. Podem mostrar à vontade ou podem simplesmente fazê-lo lá escondidas. Outras cartas que nós temos aqui no jogo, para prevenirem ou tentarem fazer com que o Exploding Kitten calhe outros jogadores, tem a carta Shuffle. A carta Shuffle serve para vocês baralharem o deck para fazerem com que a ordem seja completamente alterada. Tem as cartas de favor, que é virarem-se para outro jogador ou jogadora e pedirem-lhe uma carta, e esse outro jogador a quem vocês pediram irá escolher uma carta à vontade, que é à escolha dessa pessoa. Pode-vos calhar alguma coisa boa, pode-vos calhar alguma coisa má, isso depende da vontade do outro jogador. See the Future, ou ver o futuro. Com esta carta vocês podem ver, mas não mostrar a ninguém, quais são as 3 primeiras cartas já no deck. Ou seja, pegariam no baralho, tirariam as 3 primeiras cartas que estão no topo e veriam quais é que são. A próxima carta a mostrar é a Skip. A Skip permite-vos acabarem o vosso turno sem terem que tirar uma carta do baralho. Passa simplesmente à vez do jogador seguinte e não têm que tirar a carta. O Attack faz a mesma coisa que o Skip, mas com um caveat. O próximo jogador na fila vai ter que jogar 2 turnos seguidos, ou seja, vai ter que fazer como se fossem 2 turnos. E ao final de cada turno, ou jogam uma Skip, ou tiram uma carta, e só a partir, ou então pode jogar outra ataque por cima e o outro jogador a seguir, em vez de jogar 2 vezes, vai jogar 4 vezes. E podem colocar por cima até não haver mais cartas de ataque. Ou até outro jogador jogar um Nope, que é esta carta. O Nope permite negar qualquer jogada de outro jogador, seja alguma coisa relacionada convosco ou não. Vocês podem simplesmente jogar o Nope, vendo uma discussão entre outros 2 jogadores por jogadas. Um jogador que não seja nem a seguir nem anterior a vocês podem jogar a qualquer altura do jogo.
menos quando alguém joga uma Diffuse. Ou seja, por exemplo, algum jogador lançava um ataque, vocês podem jogar o Nope. Mas uma coisa engraçada do Nope é que vocês podem jogar um Nope para negar outro Nope. Tal como podem negar um Nope que nega outro Nope. E por aí fora. Isto pode dar umas jogadas bastante engraçadas. No baralho vai haver estas cartas especiais. O Beard Cat, Catermelon, Hairy Potato Cat, Rainbow Ralphing Cat e o Taco Cat. Estes 5 tipos de cartas fazem exatamente a mesma coisa. Existem várias regras relacionadas com estas cartas, mas nós vamos manter-nos com a mais simples, que é, se vocês tiverem um par de cartas iguais a destas, por exemplo, 2 do gato com arco-íris ou 2 do gato taco, vocês jogarem 2 cartas destas, podem se virar para outro jogador e tirarem uma carta da mão. Por exemplo, pediriam a um jogador, deixa-me tirar uma das tuas cartas, e ele teria que virar as cartas para ele, e tu, sem poderes ver as cartas que ele tem, irias escolher uma ao calhas. E neste caso calhou uma Hairy Potato Cat. E pronto, e estas são as cartas que existem no jogo. Quando tiverem para jogar, então cada jogador deve então receber uma Diffuse, e ao final de todos a terem uma Diffuse e colocarem à parte também os Exploding Kittens e os Diffuse, baralham o deck, e ao fim do deck estar baralhado, cada jogador deve receber um total de 6 cartas até terem a mão cheia. Depois cada um esconde o seu Diffuse na sua mão, e estão prontos para jogar. Depois decidirem quem joga primeiro, isso depende de vocês. Desde que decidam qual é que são o primeiro, assim que decidirem quem vai ser o primeiro, colocam as restantes Diffuse e Exploding Kittens. Se for, por exemplo, um jogador só entre 2 pessoas, só colocam uma Exploding Kitten. Deve sempre haver uma Exploding Kitten a menos que o número de jogadores. Ou seja, se forem 2 jogadores, metem só um Exploding Kitten. Se forem 3 jogadores, metem 2 e por aí fora. Mas colocam as Diffuses que restaram, que não foram dadas a nenhum jogador, e bem como as Exploding Kittens, vão colocá-las no deck e vão baralhar tudo, e assim sim vão poder jogar. Espero que se evitem a jogar Exploding Kittens. Espero então que vocês gostem do jogo e divirtam-se. E lembrem-se, cuidar com os gatos. Tchau!